Galera, top 5 cenários que podem queimar o seu som. 5 pontos importantes. Vamos lá? Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar por algo muito importante que muitas pessoas nos perguntam, não só nas redes sociais, mas aqui na loja física. Quais os principais motivos, cenários que podem queimar o som do seu carro? Então nós elegemos top 5, 5 cenários que podem queimar o som do seu carro, ok? Primeiro deles, pela nossa, obviamente, avaliação e a nossa experiência aqui, tá? Que é os erros na instalação do seu carro. Erros na instalação. O que a gente está falando aqui? A gente está falando na questão de ligações erradas e também de impedâncias incorretas, tá? Então, uma ligação invertida, tanto no amplificador quanto nos alto-falantes, obviamente, tá? E impedância que é o quê? É o desacordo entre a impedância de saída do módulo, que tem que ser obedecida, e a resultante de impedância dos alto-falantes. Rapidamente, com a regra básica, nunca a impedância dos alto-falantes pode ser menor, a resultante deles pode ser menor que a impedância de saída do módulo. Tá? Então, se no módulo, aqui no bridge, por exemplo, é 4 ohms, o que eu vou ligar aqui nunca pode ser abaixo de 4 ohms, pode ser acima, pode ser 8, 16, só que você vai perdendo potência. Abaixo, não pode, ok? Então, primeira grande da top 5, a causa é essa, erros na instalação, cuidado. A segunda, bateria fraca. A gente escuta muita gente, o meu som estava tocando, fiquei forçando, ligando o carro, a bateria já não aguentava mais, forçando porque você não tem mais energia sendo gerada na bateria, o módulo trabalha sob pressão sem corrente elétrica, acaba queimando os alto-falantes. Claro que existe toda uma explicação física, técnica por trás disso, mas a gente não vai entrar aqui, o objetivo é que você entenda. Então, segunda grande causa, bateria fraca, falta de bateria, vai acabar queimando o seu som, danifica módulo, queima os alto-falantes, ok? Então, segunda grande causa. A terceira causa é a distorção. O que é a distorção? De um modo comum falando, é aquele som que já não fica mais com qualidade, tá distorcido, tá? Isso é o quê? Excesso de volume e uma regulagem incorreta do som, tá? Você vai lá no volume, vai dando volume, a pessoa às vezes está, como dizem, né, tomou um pouquinho a mais, já não sabe nem mais o que está acontecendo e o dedo parece que não entende mais, que aquilo ali já não é mais um som de qualidade, já está distorcendo, né? Eles chamam de onda quadrada. O seu ouvido percebe que o som não está legal e você está lá dando volume, então excesso de volume gera distorção e a distorção queima os alto-falantes. Tá? A distorção é o quê? É a bobina trabalhando de forma totalmente descontrolada. E, obviamente, a falta ou uma falta de regulagem ou regulagem incorreta. Tá? Se você tem um alto-falante que é para reproduzir apenas voz, apenas os médios, os agudos lá em cima, você não vai colocar uma regulagem de sub. Você vai queimar essa corneta, esse tweeter ou mesmo esse alto-falante triaxial, por exemplo. E o sub no caso não queima, mas também não vai tocar. Se você colocar um corte de frequência para a voz num alto-falante que é para tocar grave, ele não vai tocar, né? Mas então a queima mesmo, principalmente ao contrário. É frequências baixas, corte baixo, em alto-falantes que tocam frequências mais altas, tá? Então isso aí é a terceira. É a terceira grande causa que pode queimar ou danificar o seu som. Fiação, agora 4. Fiação incorreta, mal dimensionada. Eu estou usando, principal causa, cabo positivo mal dimensionado. O cara tem um módulo de 5.000 watts RMS e quer instalar com um fio 6 milímetros. É óbvio que esse fio é muito pouco. Imagine o fio agora como um cano d'água. Se você tem um sistema que gera muito volume de água, você não pode colocar um cano muito fininho. Imagina um cano assim, para um sistema de 100, 200 litros, não vai funcionar. Vai até superaquecer, porque é muita água para uma área muito pouca. O fio, a corrente elétrica é a mesma coisa. Se eu preciso de muita corrente elétrica, porque o meu módulo é muito forte, eu tenho que ter um fio mais grosso, o cano, imagina o cano, então um fio mais grosso para passar mais corrente elétrica. Então, se você força, superaquece o fio, ele derrete e além de queimar o som, pode botar fogo no seu carro. Já vi acontecer isso. Cuidado, tá? Então, fiação mal dimensionada e também nos alto-falantes.
Às vezes o cara quer botar um tornado de 2.800 watts RMS com fio 1,5, com fio milímetro. Não dá, não vai funcionar. Pode da mesma forma superaquecer e, obviamente, e até estragar o teu sistema de som. Tá? Então, fiação mal dimensionada. Esse assunto, na verdade, é longo, gera um vídeo só para fiação. E a quinta e última do top 5 razão que pode queimar o som do seu carro é a caixa de som, a litragem da caixa de som mal feita. Não é o tamanho certo da caixa. Então você tem um subwoofer que o fabricante coloca lá 45 litros e um duto de 3 polegadas. Estou chutando aqui. Você vai lá e me faz uma caixa com 20 litros e nem duto bota, ou bota um duto de 2 polegadas. É óbvio que vai forçar, além de não tocar, pode sim pressionar e queimar o subwoofer com o tempo, porque ele não está tendo a acústica, o volume para trabalhar a excursão do seu cone e pode acabar gerando a queima da bobina. Tá? Então essa é a quinta. Claro que obviamente aqui eu falo mais é de subwoofer, né? Propriamente o woofer também, óbvio, tá? O woofer e subwoofer, dependendo do fabricante, tem ali uma especificação, uma litragem. Alguns até colocam um mínimo ou um máximo. Você trabalha nessa faixa. Agora, você não pode ficar principalmente abaixo do mínimo. Você vai acabar queimando o alto-falante. Se você ficar acima do máximo, o que vai acontecer? Ele vai tocar menos, porque daí ficou uma litragem excessiva para ele, tá? E ó, a última dica bônus agora para você, que a gente já falou muito aqui no nosso canal. Procure sempre um bom instalador de som. Se você não tem, às vezes, a prática, o conhecimento, está na dúvida e vai tentar fazer, aí pode realmente acontecer algo errado. Não porque você quer, é porque realmente você não tem a experiência. Procure um bom instalador para instalar o som do seu carro, tá? Então essas são as 5 grandes causas. Óbvio que existem outras mais, tá? Mas essas que nós elegemos, na nossa opinião, como as 5 principais que pode queimar o seu som. Fala para mim aqui nos seus comentários se já aconteceu algo parecido com você, tá? Para que a gente possa até te ajudar. E aí sugira se você quer um vídeo sobre determinado assunto. Um grande abraço. E ó, não esquece, né? Compartilhe, inscreva-se no nosso canal para receber essas novidades. Um grande abraço.